Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! Um motorista de aplicativo foi vítima de um assalto e teve que lutar contra o ladrão para evitar que o celular fosse roubado. Vamos ver. Um vídeo revoltante e desesperador mostra o momento em que um motorista de aplicativo reage a uma tentativa de assalto em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Os dois chegam a lutar dentro do carro e o motorista ainda teve parte do lábio arrancado. Vamos ver as imagens. Foram vários minutos de luta. As imagens mostram o motorista tentando se livrar do assaltante, que está no banco de trás. A vítima relatou que uma mulher foi quem solicitou a corrida, mas chegando no local, o homem entrou no veículo. Durante a corrida, o criminoso anunciou o assalto, querendo o telefone do motorista. Puxou o freio de mão e atacou a vítima, com mata-leão e socos. Em meio à confusão, o criminoso mordeu a boca do motorista e arrancou parte do lábio. As imagens da câmera do veículo estavam no celular e, por isso, o motorista não quis entregar para o criminoso. A foto mostra como ficou o rosto do motorista após a briga. Por conta da câmera do veículo, o criminoso foi identificado, localizado e preso em flagrante. Ele já tinha diversas passagens criminosas. O motorista passou por uma cirurgia no lábio e passa bem, mas está assustado de voltar a trabalhar e incerto se voltará a dirigir à noite. E em Santa Catarina, um ladrão está ameaçando processar a vítima por ela ter exposto a sua imagem na internet após o roubo. Os criminosos estão ficando cada vez mais ousados e audaciosos. Tudo isso está acontecendo aqui em Santa Catarina, numa cidade bem pequenininha chamada Sombrio, quase lá no limite com o Rio Grande do Sul. Essa cidade, teve uma série aí de assaltos e um deles foi até identificado. Foi numa loja de celulares na cidade, onde o ladrão acabou entrando na loja, fazendo o furto de alguns aparelhos, mas as câmeras de segurança identificaram o ladrão. A dona da loja colocou as imagens nas redes sociais para mostrar quem era e até para ajudar a polícia. Só que essa prática de alguns empresários está virando o feitiço contra o feiticeiro, como diria o ditado popular. Esse homem, que acabou levando os objetos, e ameaçou a empresária de processá-la caso as imagens não fossem retiradas das redes sociais, olha só. E a empresária teve que fazer, até porque senão teria um processo recebido aí por parte do ladrão. E isso aconteceu também aqui em Santa Catarina, não só com uma pequena loja como essa de Sombrio, mas também com o empresário conhecido da população, Luciano Hang, que todos os meses a sua rede de lojas postava na internet um vídeo com os pequenos delitos acontecidos dentro dos estabelecimentos comerciais de todo o Brasil. Eles faziam um compilado das câmeras de segurança, uma edição, onde mostravam a verdade das pessoas furtando peças das lojas. O empresário, inclusive, foi processado e também, através do Ministério Público, aí teve que retirar esses vídeos e não pode mais fazê-los na internet. Outros empresários aqui também do estado também receberam sanções parecidas e aí não podem mostrar para a população quem é o bandido, quem são essas pessoas que estão indo nas lojas e fazendo furtos ou até mesmo assaltos. Isso fica a cargo da polícia. De acordo com o Ministério Público do Estado, essas imagens devem ser encaminhadas à Polícia Civil. Lá eles fazem a identificação e a investigação para procurar os suspeitos. Não pode postar na internet, até porque pode gerar, inclusive, processo de difamação para o possível assaltante. 2 bolivianos foram presos durante uma operação em Corumbá, cidade na fronteira com a Bolívia. Um deles ingeriu 90 cápsulas de cocaína. Durante a Operação Fronteira, ação conjunta da Receita Federal, do Ministério da Agricultura e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, um táxi foi abordado no posto de fiscalização Esdras, em Corumbá, cidade que faz divisa com a Bolívia. No veículo estavam uma mulher de 29 anos e um homem de 24, ambos bolivianos. Com a mulher, os agentes encontraram uma bolsa contendo 110 cápsulas de substância semelhante à pasta base de cocaína, totalizando cerca de 2,5 kg. Ela declarou que deveria ingerir as cápsulas, mas não conseguiu.
O outro passageiro apresentava sinais de nervosismo e suspeita de ter engolido drogas. Ele foi levado ao hospital, onde exames confirmaram a presença de 90 cápsulas no estômago dele. O homem permaneceu internado na Santa Casa de Corumbá até expelir todo o material. Após os procedimentos médicos e administrativos, os dois foram encaminhados à Polícia Federal. Segundo a investigação, cada um receberia R$ 2.500 pelo transporte. Além das drogas, os agentes apreenderam aproximadamente 1 tonelada de produtos de origem animal e vegetal com restrições sanitárias que apresentam riscos à segurança agropecuária, ao meio ambiente e à saúde pública. Todo o material foi entregue às autoridades competentes. E um projeto de lei que está sendo discutido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pretende liberar o uso de spray de pimenta para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Vamos conferir. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro propõe autorizar o uso de spray de extratos vegetais como instrumento de legítima defesa para mulheres. Atualmente, o spray de pimenta está listado como produto controlado, cuja fabricação, comercialização e uso dependem de autorização do Exército Brasileiro. A proposta prevê que o produto seja vendido em farmácias, mediante a apresentação de documento de identidade e também distribuído gratuitamente para vítimas de violência doméstica com medida protetiva. O projeto classifica o produto como equipamento não letal, com concentração máxima de 20%, além de estabelecer limite de 2 unidades por pessoa no mês. A compra será restrita a maiores de 18 anos, mas o uso poderá ser autorizado para menores de 16 com consentimento dos responsáveis legais. O Estado ficaria responsável pelo fornecimento do spray gratuitamente a mulheres com medida protetiva, cabendo ao agressor ressarcir o custo enquanto a medida estiver em vigor. Na justificativa da proposta, os autores afirmam que o projeto reconhece o direito de autodefesa como um meio legítimo de preservação da vida e da integridade física da mulher. A medida foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar por nova votação antes de seguir para a sanção ou veto do governador. Um casal foi preso suspeito de maus tratos contra o próprio filho de 3 anos. A criança acabou morrendo e o caso aconteceu na cidade de Dom Pedrito, no interior do Rio Grande do Sul. O casal foi preso depois de ter levado a criança já sem vida ao pronto-socorro da cidade. No hospital, os dois relataram que o menino teria passado mal e se afogado com o próprio vômito. Os profissionais que prestaram o atendimento desconfiaram da versão, pois, segundo eles, a criança apresentava péssimas condições de higiene, inclusive com fezes grudadas no corpo. Diante da situação, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil foram acionados e decidiram averiguar a casa da família. Conforme os agentes, no local foram constatados alimentos estragados e condições precárias de moradia, como a ausência de energia elétrica e de água encanada. O homem de 61 anos e a mulher de 29 foram presos em flagrantes suspeitos de crimes de maus tratos seguido de morte. A polícia segue investigando o caso e aguarda o laudo da necropsia que deverá indicar a causa da morte da criança. Um influenciador foi condenado a pagar R$50 mil por causa de pegadinhas feitas na rua. É pegadinha, pô, é pegadinha, velho. É pegadinha, pô, é pegadinha, pô. As brincadeiras que pareciam inofensivas agora viraram caso de justiça. O influenciador pernambucano Rafael Francisco Cavalcante da Silva, conhecido como Rafael Chocolate, foi condenado a pagar quase R$50 mil em indenizações por causa de pegadinhas feitas na rua. O primeiro processo se refere a um vídeo que Rafael aparece cobrindo pedestres com um balde. As pessoas são pegas de surpresa e ficam constrangidas. Um dos alvos da pegadinha do balde foi um rapaz que, na época, tinha 25 anos. O vídeo foi gravado em 2019, na Avenida Conde de Boa Vista, uma das principais do centro da cidade. Mesmo sem dar autorização para participar da gravação, o vídeo foi publicado borrando o rosto do rapaz. Mas segundo a advogada que representa o homem,
Mesmo com a imagem borrada, o jovem foi reconhecido por mais de 10 amigos. Isso, segundo ela, ocasionou diversos problemas de saúde para o rapaz. Os advogados afirmaram que ele ficou tão abalado que passou dias sem conseguir trabalhar. A defesa de Rafael disse que retirou um dos vídeos citados e o outro ainda está sendo discutido na justiça. O caso reforça um alerta: o limite entre o humor e o desrespeito pode ser mais sério do que parece. O Ministério dos Transportes quer mudar as regras para quem pretende tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A ideia é permitir que o processo seja feito sem a obrigatoriedade de frequentar uma autoescola. E a proposta divide opiniões. O Ministério dos Transportes abriu uma consulta pública para discutir mudanças no processo de habilitação. A principal proposta é permitir que o candidato à CNH, Carteira Nacional de Habilitação, possa aprender a dirigir com um instrutor autônomo, sem precisar se matricular em uma autoescola. Mas nas ruas, a ideia gera divergência. Se já está na aula, tem um instrutor, tu já acontece o que está acontecendo, imagina as pessoas não for para a autoescola, entendeu? Fazer a aula certinho. No negócio, você pode ver, não estou criticando. Veja as pessoas que compram essas bicicletas elétricas, essas coisas aí. A pessoa não tem noção nenhuma sobre respeito de praga de sinalização, a pessoa não sabe o que significa o sinal. A pessoa acha que é fácil, mas não é. Para alguns, a mudança pode reduzir custos e tornar o processo mais acessível, além de agilizar a conquista da tão esperada CNH. Nosso país é bem atrasado nessa questão. Não acho necessário a autoescola, ainda mais pelo custo hoje em dia, para esse povo mais novo que está vindo tirando a habilitação. Acho que só a pessoa sabendo dirigir, conseguindo passar na prova do Detran já é válido. O processo segue em consulta pública até o dia 2 de novembro. A população pode participar através da plataforma Participa Mais Brasil. Até o momento, a proposta já recebeu mais de 20 mil contribuições. Mas a gente ainda não sabe, não terminou essa consulta pública. A gente precisa aguardar para ver qual o modelo que virá. Mas para o Centro de Formação de Condutores das autoescolas, não teremos problema algum em nos adaptar em fazer menos aula. A gente sabe que se o aluno não estiver preparado, ele não vai conseguir tirar a carteira dele. Pela proposta, para se tornar instrutor autônomo, será preciso fazer um curso gratuito de formação oferecido pela Secretaria Nacional de Trânsito. A capacitação inclui aulas teóricas e práticas voltadas à condução segura e à didática de ensino. Após o curso, o profissional deverá passar por uma prova e ser autorizado pelo Detran, Departamento Estadual de Trânsito, antes de começar a atuar. Segundo o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul, atualmente o processo para quem quer dar aulas de direção acontece da seguinte maneira. Hoje a capacitação dos instrutores ela é feita através de um curso. É um curso de 180 horas, onde tem depois as avaliações, tanto prática quanto teórica. Ela é feita hoje aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, somente no Detran. E nós temos outros estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que oferece esse curso na modalidade remota. Já para as autoescolas, o impacto pode ser grande. Se a medida for aprovada, a procura pelos serviços deve cair, o que pode gerar redução de turmas e até demissões no setor. Provavelmente a autoescola não vai conseguir manter essa estrutura toda que ela tem, o número de funcionários, se cair muita demanda, Esse é o desafio, E o prejuízo, eu vejo que é para a população, O risco de você estar andando, às vezes, na rua com a sua família, E uma pessoa mal qualificada ou mal instruída está usando um veículo. Que um veículo na mão de uma pessoa errada, uma pessoa desqualificada, ele é um instrumento de perigo, A chamada taxa das blusinhas foi criada há mais de um ano para proteger os empresários brasileiros e criar emprego. Um levantamento da LCA Consultoria mostra que a medida não mexeu na oferta de empregos e levou à perda de arrecadação nos estados. Vamos ver.
Dados do comércio exterior apontam que houve retração nas encomendas de baixo valor, equilibrando o jogo, como reivindicaram setores que reclamavam da concorrência desleal do importado. Imediatamente após a instituição do imposto, a tendência de aumento nessas aquisições foi interrompida. Houve uma queda de 43%, mas não o suficiente para impactar a demanda interna a ponto de gerar empregos. Segundo o consultor, nos 12 meses seguintes à criação da taxa, o emprego na indústria e no varejo cresceu 0,9%, enquanto avançou 3% no conjunto da economia brasileira. Na avaliação da LCA, a estatística demonstra que o mercado de trabalho não reage a mudanças pontuais de tributo, nem para mais nem para menos, até pelas características da legislação trabalhista local. Também é preciso levar em consideração os produtos afetados. O imposto de 20% sobre importações de até $50 feitas diretamente pelo consumidor via internet foi instituído pela lei em julho de 2024. Embora o apelido tenha sido inspirado no setor têxtil, que era o mais atingido, a cobrança recaiu sobre produtos variados de baixo valor, como cosméticos, eletrônicos e ferramentas, que não são automaticamente substituídos. Na prática, o que ocorreu foi uma redução no acesso dos pobres a produtos mais diversificados. A partir de dados de outro levantamento, realizado pelo Plano CDE, especializado em baixa renda, a LCA mostra que as encomendas internacionais virtuais ainda estão concentradas. Cerca de 68% são realizadas por consumidores das classes C e D, e outros 5% pela classe E. O estudo aponta ainda que, por causa disso, 70% do total arrecadado pela taxa das blusinhas é pago por famílias das classes C, D e E, que ainda recorrem a sites internacionais em busca de preços acessíveis. E o novo modelo de crédito da casa própria atrelado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve manter as prestações baixas, mesmo com a inflação alta. O estudo feito pelo diretor de regulação do Banco Central sobre o tema tenta provocar o debate e mostrar que as pessoas conseguem fazer uma prestação num contrato com o IPCA, em que um comprador consiga ter maior previsibilidade. O desenho ficará disponível a partir de 1º de janeiro de 2026, mas o diretor do BC pondera que a decisão de adotá-lo ou não caberá às instituições financeiras. Vários avanços devem ser feitos no mercado de crédito imobiliário para crescer a carteira. Um deles é começar a produzir crédito com outro indexador, no caso, o IPCA. O tipo de contrato atual faz com que as pessoas tenham receio em tomar crédito imobiliário porque a prestação vai aumentando de acordo com o IPCA. A renda das pessoas até aumenta mais que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no tempo. O problema é que no longo prazo, entre um aumento da inflação e a pessoa efetivamente ter um aumento do salário, pode-se criar um descompasso que vai gerar desconforto. O Banco Central não vai prescrever nenhuma estrutura de amortização, porque isso é uma questão negocial, definida por cada banco. De acordo com o diretor de regulamentação do Banco Central, o banco vai ter 2 preocupações. A primeira é conseguir mostrar para o cliente que isso é bom para ele. A segunda é achar que a inadimplência pode aumentar. O saldo devedor aumenta com a aceleração da inflação e o cliente pode desistir de pagar. E você vai ver a seguir: educação digital e midiática serão matérias obrigatórias nos currículos escolares. E ainda, futebol brasileiro é o país que mais fatura com a venda de jogadores nos últimos 10 anos. Nós voltamos já. As diretrizes operacionais do Conselho Nacional de Educação foram atualizadas e, a partir do ano que vem, será obrigatória a inclusão da educação digital e midiática nos currículos escolares. Segundo uma pesquisa de Tecnologia da Informação e Comunicação da Educação, 92% das escolas de ensino fundamental e médio do Brasil contam com acesso à internet. A tecnologia é cada vez mais presente no cotidiano e a conectividade se tornou um direito de toda a população.
No entanto, poucos professores aprendem sobre o uso de mídias e tecnologias digitais em sala de aula durante a formação. A maioria dos docentes entrevistados relataram acessar fontes de referência sobre tecnologias digitais sozinhos, revelando um isolamento na construção do conhecimento sobre o tema. Segundo especialistas, o avanço na curriculação da educação digital e midiática reforça a necessidade de iniciativas na formação de professores que não obtiveram o domínio necessário em sua formação inicial. A prática pedagógica no ensino sobre as mídias digitais é necessária, proporcionando o uso com mais criticidade, responsabilidade e segurança. A nova diretriz foi implementada à Lei Nacional que restringiu o uso pessoal de celulares por estudantes nas escolas. O Ministério da Educação publicou no começo do ano um guia para auxiliar a implementação curricular na diretriz operacional. O manual ensina como elaborar e implementar o currículo nas escolas, oferecendo orientações para as redes de ensino municipais e estaduais, integrando o tema de forma transversal ou como disciplina específica. O Instituto Palavra Aberta também reuniu uma coletânea de artigos que serão lançados na próxima semana, em uma obra batizada de Formação Docente em Educação Midiática, que discute os resultados de experiências concretas de programas de formação de professores, além da análise de contexto sobre a implementação de ofertas de cursos de capacitação na área da educação digital e midiática para professores, integrando o tema na educação básica. Um município do interior do Rio Grande do Sul está capturando em média mais de um javali por dia. As armadilhas fazem parte de uma ação autorizada pelos órgãos ambientais para conter os prejuízos causados pela espécie invasora. São cerca de 400 javalis capturados por ano em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. As armadilhas estão instaladas em 30 propriedades rurais, localizadas na área de preservação ambiental do Ibirapuitã, com mais de 300 mil hectares. São armadilhas em formato de jaula, autorizadas pelo IBAMA e fazem parte do projeto ProAPA Sustentável do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, o ICMBio. A iniciativa busca conter os danos causados pela espécie, que preocupa tanto o meio ambiente quanto a economia local. Isso porque, além de atacar animais nativos e causar desequilíbrio na natureza, os javalis também provocam prejuízos no campo, destruindo lavouras e pastagens. Segundo o ICMBio, vivem hoje na área cerca de 4 mil javalis. O abate dos animais é autorizado pelo IBAMA desde 2013. Para atuar no controle, o produtor precisa estar cadastrado e com a documentação em dia. E nos casos em que há uso de armas de fogo, também é exigido registro junto ao Exército. Um vídeo que viralizou na internet mostra um homem agarrando uma gaivota que voava em uma praia do Rio de Janeiro. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostrou um turista agarrando uma gaivota no momento em que ela voava próximo aos banhistas na Praia das Conchas, em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Nas imagens, é possível ver o animal se debatendo, tentando se soltar, mas ele só é liberado segundos depois. Especialistas alertam para os riscos desse tipo de interação. Eles afirmam que esse tipo de contato muito próximo entre pessoas e aves pode aumentar a possibilidade de disseminação de doenças, como a gripe aviária. Também há o risco de transmissão de patógenos do ser humano para as aves e vice-versa, já que os sistemas imunológicos de ambos não estão preparados para esses agentes. A Prefeitura de Cabo Frio informou, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, que o caso já está sendo apurado pela equipe técnica da Secretaria. Disse ainda que identificou o responsável e irá encaminhar uma denúncia formal à Polícia Civil e ao Ministério Público para as devidas providências legais. Mais de 100 sinalizações entre placas e adesivos informativos estão sendo instaladas em praias e marinas da cidade, com mensagens de alerta e conscientização sobre os riscos e a proibição de alimentar e capturar as aves silvestres. A Secretaria reforçou ainda que não compactua com atitudes que desrespeitam a fauna e o meio ambiente e relembra que capturar, alimentar ou causar qualquer tipo de estresse a animais silvestres é crime ambiental, conforme a lei, que também prevê sanções administrativas e multa aos infratores.
E o Congresso Nacional destinou mais da metade dos valores de emendas parlamentares que seriam destinadas ao meio ambiente e foram para a castração de cães e gatos desde 2021. O maior montante de emenda parlamentar foi do deputado federal Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo. Ao todo, nos últimos 5 anos, os deputados e senadores reservaram quase 250 milhões de reais do orçamento federal para o ministério que, na atual gestão Lula, é chamado de Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Desse total, já corrigido pelo IPCA, pouco mais da metade dos valores foram para o procedimento cirúrgico em animais, o que corresponde a aproximadamente 135 milhões de reais, segundo dados do portal oficial Siga Brasil. Considerando as emendas investidas especificamente nos estados da Amazônia Legal, composta pela região norte, parte da centro-oeste, além de parte do Maranhão, os gastos para a castração de pets também prevalecem. Nos últimos 5 anos, foi de quase 9 milhões de reais a soma das emendas direcionadas para essa região, onde fica a área de floresta tropical no país. 78% desse montante, o equivalente a 6 milhões e 800 mil reais, foram destinados para a esterilização de animais domésticos. Além disso, os valores registrados como abrangência nacional, que podem ter sido entregues para qualquer um dos estados ou órgãos como o IBAMA, totalizaram quase 19 milhões. Vale lembrar que na gestão de Jair Bolsonaro, o governo decidiu que a coordenação política das esterilizações deveria ficar a cargo da pasta dedicada à proteção do meio ambiente. No período Bolsonaro, a emenda de maior montante é de autoria do deputado federal Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, de pouco mais de 16 milhões de reais. O deputado reservou os recursos para castrações, direcionando as verbas para um projeto de uma entidade sediada no Rio de Janeiro, argumentando que os planos são de que a instituição promova esterilizações em cidades paulistas. Esse valor foi quase o dobro do montante em emendas destinadas aos estados da Amazônia Legal. E olha só, dos 9 azeites brasileiros, 7 são considerados os melhores do mundo. E o produto vem do Rio Grande do Sul. 7 marcas de azeite produzidas no Rio Grande do Sul foram selecionadas para o Floss Olei 2026, um dos guias mais prestigiados do mundo no setor. A publicação italiana é referência internacional e reúne nesta edição 500 marcas de 57 países. Além das 7 gaúchas, o Brasil também será representado por 2 marcas de Minas Gerais. O Floss Olei é editado anualmente por jornalistas e críticos e costuma ser usado por importadores na hora de escolher produtos para a compra. Somente azeites que recebem nota acima de 80 entram na lista. E os gaúchos se destacaram com pontuações que vão de 87 a 98. O reconhecimento reforça o destaque do Rio Grande do Sul na produção nacional de azeites de alta qualidade. E o plantio da safra de arroz 2025-2026 já começou em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os 2 principais estados produtores do grão no Brasil. Os produtores enfrentam um cenário de estoques cheios, preços baixos e risco de prejuízos generalizados. Com estoques elevados, retração na exportação e mudança nos hábitos alimentares da população e preço abaixo do custo de produção, a previsão é de que mais um ano tenham dificuldades tanto para os produtores quanto para as indústrias do setor de arroz. Segundo os dados da Epagri-Cepa, Santa Catarina terá uma área plantada de 143.040 hectares, o que representa uma redução de 1,30% em relação à safra anterior. A produção projetada também deve cair, chegando a 1.200.000 toneladas, uma queda de 6,14%. A saca do arroz de 50 quilos, que chegou a ser vendida R$ 92,00 em fevereiro deste ano, hoje é comercializada a R$ 51,00. O preço ideal seria de R$ 75,00, no mínimo para cobrir os custos da produção. Então nós estamos passando por momentos difíceis, o agricultor, a indústria também passa por momentos difíceis. Não estamos nos entregando, muito pelo contrário, estamos buscando alternativas. O governo agora sinalizou com a aquisição de produto, também com um apoio à exportação. Pode representar pelo menos uma
estabilização do preço, que não vai cair mais, talvez, né? É o que a gente espera. Além dos impactos sobre os agricultores, as indústrias orizícolas também estão enfrentando um dos momentos mais delicados dos últimos anos. Com estruturas complexas, alto número de empregados e custos operacionais elevados, o setor industrial está sendo diretamente afetado pela baixa valorização do grão. O cenário atual no mercado tem gerado preocupação e desânimo no setor, que segue sem perspectiva de melhora nos preços até o próximo ano. O cenário também se repete no Rio Grande do Sul, que responde por cerca de 70% da produção nacional. O estado ainda lida com efeitos das enchentes de 2024, que causaram danos estruturais, perdas de maquinários, erosão do solo agrícola, enquanto mantém a expectativa do plantio de 920 mil hectares para a safra atual. Uma cobrança constante nesse meio também está sendo diretamente ligada aos governos estaduais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para incentivos da safra e ajuda aos produtores. E olha só, muitas pessoas confundem dor lombar com dor no rim. A nossa equipe ouviu um especialista e ele vai explicar quais são as principais diferenças entre essas dores e quando é hora de procurar a ajuda médica. Vamos ouvi-lo. Sabe aquela dor nas costas que muita gente confunde com dor nos rins? Quando eu ando, quando eu sento. É dor, mas eu acredito que seja a coluna, não o rim, né? O médico urologista explica como identificar a diferença entre dor nas costas e dor nos rins. A gente começa a avaliar o paciente quando ele entra no consultório, quando ele passa pela porta, a marcha, né, pelo jeito dele andar, como ele vai sentar, se ele vai se sustentar ou não, segurar nos braços da cadeira, porque a dor lombar, a lombalgia, por origem muscular ou, né, da própria coluna, é uma dor que é desencadeada pelo movimento, pelo esforço físico. Então, o movimento de sentar, levantar, mudar de posição, virar de um lado para o outro, desencadeia a dor e o desconforto. Então, o paciente ele vem imóvel, ele tenta não mexer o seu tronco, a sua coluna. A cólica renal independe da posição. O paciente tem uma dor tão forte que ele se joga no chão. Ou seja, não faz diferença a posição, ele procura uma maneira de aliviar essa dor, porque é de fato uma dor muito intensa. Então, tem essas características que diferenciam a cólica renal e a dor lombar, que é a maneira como o paciente se porta, como ele se movimenta. Ficou claro, né, essa diferença entre dor nas costas e dor nos rins. E segundo os médicos, até 15% da população tem problemas renais. Isso significa até 15 pessoas num grupo de 100. 100% das pessoas que têm cálculos renais se deve por baixa ingestão de água, um estado de desidratação crônica e por erros alimentares. O principal problema é o cálculo renal, a popular pedra nos rins. E neste caso, existem duas formas de resolver a questão. Se tiver infecção, o tratamento é com antibiótico, que pode ser via ambulatorial ou internado, dependendo da gravidade. E o cálculo vai depender da posição e do tamanho que a pessoa tem, né? Porque tem cálculos que até 5 milímetros o paciente consegue eliminar. Então a gente ajuda ele com as medicações, né, com tratamento clínico, espera e reavalia depois. E já tem casos que não. A pedrinha já está ali obstruindo a via urinária e o paciente precisa passar por uma cirurgia, por um procedimento para retirar, para quebrar e retirar aqueles fragmentos da pedra. Para evitar problemas renais, é preciso ter uma alimentação saudável, fazer atividade física e tomar água o suficiente conforme o peso da pessoa. A gente sempre orienta uma dieta, né, uma reeducação alimentar, a ingestão de água correta, que é de 30 a 50 ml por quilo dia. Então a gente faz o cálculo para que a pessoa entenda ali, distribua a ingestão de água ao longo do dia e atividade física. Porque tudo isso você vai melhorar o seu metabolismo, o funcionamento do seu corpo e ajudar a evitar a formação de cálculos. Exemplo prático, se uma pessoa pesa 70 quilos, deve tomar pelo menos 2 litros e 100 ml de água por dia. 80 quilos, 2 litros e 400 ml. Dicas simples para evitar o pior. Aquele que não cuida do rim está lascado, porque a minha irmã esses dias teve que tirar um rim. Porque não tomava água. Ela não gosta de tomar água, então deu esse problema nela.
A nossa repórter Isabela Mota conversou com o tenente Paulo Lima do Corpo de Bombeiros e trouxe dicas importantes para evitar acidentes na água. A última vez que a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento foi em Costa Rica, no interior do estado. Recentemente, nós tivemos um caso de afogamento na cidade de Costa Rica, onde um jovem veio a se afogar e, infelizmente, o acionamento das equipes foi já há um tempo posterior ao afogamento. Então, as equipes fizeram uma buscas iniciais, não conseguiram encontrar, porque ele já tinha afundado. Equipes de mergulho foram acionadas e conseguiram encontrar o corpo do jovem. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros Militar, foram registradas 66 ocorrências por afogamento em todo o estado no ano passado. A maioria das vítimas, quase 74%, era formada por homens. Segundo o tenente, são vários fatores que contribuem para acidentes em rios, cachoeiras, lagos e córregos. Bom, nós temos praticamente duas divisões ali de pessoas que ocorrem afogamento. As pessoas que não sabem nadar e acabam se aventurando, acreditando que ali não há uma correnteza ou não há uma profundidade muito grande. E aquelas pessoas que sabem nadar acabam vindo a ingerir bebida alcoólica, criando uma coragem ou através de uma brincadeira com amigos, pessoas próximas. Cria essa coragem para nadar, se aventurar e acaba vindo a cansar, a fazer um esforço além daquilo que aguenta. Quando há ingestão de bebida alcoólica, aquela pessoa acaba perdendo reflexo, diminuindo a capacidade de reflexo, gerando esse cansaço e vindo a então se afogar. Nossa recomendação é que jamais pular de cabeça, evite até pular em locais onde não se sabe a profundidade, onde não se conhece. Se a pessoa acabar se afogando, a primeira orientação dos bombeiros é manter a calma. Então nós sempre orientamos para aquela pessoa buscar manter a calma, tentar boiar, não lutar contra a correnteza. Se houver uma correnteza, boiar e deixar que aquela correnteza leve aquela pessoa. Nós dizemos que os nossos pulmões são boias naturais que nós temos. Então procurar sempre manter os pulmões cheios de ar para que o nosso corpo consiga se manter ali na flor da água, a cabeça o máximo possível para fora da água e evite esse gasto energético. Caso veja alguém, tente acenar e aí sim gritar para que gere um efeito prático. Mas se não houver ninguém ou estiver muito longe, com dificuldade, busque a tranquilidade. O principal de tudo é essa tranquilidade e se manter flutuando o máximo possível. E se alguém presenciar um conhecido se afogando, a orientação é clara. Nada de entrar na água sem preparo e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros. Primeiro de tudo, o acionamento sempre do Corpo de Bombeiros via 193 e aí sim ofertar um objeto flutuador para aquela vítima na intenção de aguardar que ela consiga se acalmar para aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros. E agora é hora de falar de esportes com o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos de casa. É muito bom estar aqui mais uma vez. Muito bom ter você aqui para mais um bloco de esportes. E nos últimos 10 anos, o Brasil tem faturado muito dinheiro com a venda de jogadores que são formados por aqui. Uma verdadeira máquina de fabricar jogadores, não é mesmo? Com certeza, e com tantas vendas para o exterior, o Brasil é o segundo país que mais fatura no mercado desde 2016. Vamos ver o ranking dos países que mais faturam e quais são os valores. Dados do Observatório do Futebol colocou o Brasil como o segundo maior exportador de jogadores nos últimos 10 anos, perdendo apenas para a França, que lidera com folga a lista, gerando mais de 3 bilhões de euros nos últimos 10 anos. Já o Brasil vem com uma receita de 2,6 bilhões de euros, e 50% desse valor vem de atletas com 20 anos ou menos. Em seguida, a Espanha tem um total de 2,2 bilhões de euros gerados com as vendas de jogadores. Portugal aparece na quarta posição, com 1,9 bilhões, à frente da Holanda e da Inglaterra, que somaram mais de 1 bilhão e 600 milhões de euros. A Argentina também se destaca, com 1,5 bilhão, seguida por Alemanha, Itália e Bélgica, que completam o top 10 com valores entre 1 bilhão e 46 milhões e 84 milhões de euros. E ainda falando de futebol, um fato inusitado aconteceu em uma partida da terceira divisão gaúcha. Uma confusão com a arbitragem terminou de forma inesperada. Conta pra gente. Então, o episódio aconteceu na cidade de Rio Grande, na região sul do estado.
Um policial militar que atuava como árbitro sacou uma arma depois de uma confusão no fim do jogo. Vamos ver. Na imagem que circula nas redes sociais, o quarto árbitro, Rodrigo Garcia, aparece com uma arma de fogo em mãos e desfere um chute contra um homem. O episódio aconteceu no último domingo, logo após o apito final do confronto entre Riograndense e São Paulo de Rio Grande, no estádio Torquato Pontes. Segundo a súmula da partida, a equipe de arbitragem foi hostilizada por comerciantes que estavam dentro do estádio. O documento relata ainda que, ao se dirigirem ao carro, os árbitros foram cercados por um grupo de 5 pessoas no estacionamento. A súmula também descreve que um dos assistentes teria sido agredido com socos e chutes e, nesse momento, Rodrigo Garcia teria reagido, ajudando o colega e dando voz de prisão aos agressores que fugiram para dentro do estádio. O documento, no entanto, não menciona que o quarto árbitro tenha sacado uma arma. A Brigada Militar foi chamada e registrou ocorrência por lesão corporal, vias de fato, injúria e calúnia. Em nota, a corporação confirmou que o árbitro é policial militar e que a conduta dele será apurada internamente. Rodrigo Garcia tem 30 anos, é soldado da Brigada Militar lotado em Porto Alegre e desde 2022 faz parte do quadro de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol. Em nota, a entidade lamentou o ocorrido e informou que acompanha as investigações. Bom, Fernando, e eu fico por aqui. Foi um prazer. Um bom domingo para você e a todos de casa e até a próxima. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo domingo para você também. Bom, e esta edição fica por aqui e eu agradeço demais a sua companhia. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo para todos e até mais!